Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, ó, Subliminar. É um livro pequeno, sabe? Pequeno, daqui a pouco eu falo mais sobre o livro. E o autor é o Leonard Mlodinow. Então, como sempre, vou falar um pouquinho sobre o autor. Ele nasceu em Chicago em 1954, então ele tem 67 anos. É doutor em Física pela Universidade da Califórnia e foi professor do Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, professor de Física, né? E também foi pesquisador do Max Planck, que é em Munique. Os livros dele, ele tem vários livros que eu vou falar daqui a pouquinho, mas os livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas. E pelo menos 3 desses livros viraram best-sellers. O Andar do Bêbado, esse aqui que eu vou falar para vocês hoje, que é o Subliminar, e também um que chama Elástico, que eu vou deixar aqui em cima para vocês, tá bom? Então esses 3 viraram best-sellers, são excelentes. Além desses, tem outro que chama De Primatas a Astronautas, bem legal também, mas no nível abaixo desses 3 primeiros que eu falei. Tem um que chama Stephen Hawking, Histórias de Física e de Amizade, que ele conta como era a amizade dele com aquele físico famoso, o Hawking, que todos vocês devem conhecer. E tem um dele que eu não li, que chama A Janela de Euclides, então não posso falar nada sobre ele, porque eu não conheço esse livro, tá bom? E tem um que ele vai lançar daqui uma semana, que é sobre emoção, alguma coisa do tipo. Eu já coloquei no carrinho da Amazon, por enquanto só tem a versão em inglês, mas se vocês tiverem interesse em qualquer um outro desses que eu falei para vocês, com exceção desse A Janela de Euclides, que eu não li ainda, eu faço um videozinho para vocês aqui no canal, tá bom? Eu vou falar também algumas curiosidades sobre ele, sobre o Mlodinow e sobre a família dele. Os pais dele foram sobreviventes do Holocausto e ele estava no World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001. Isso, exatamente quando ocorreram os maiores ataques terroristas, né? O maior ataque terrorista da história. E ele é um sobrevivente daquele ataque terrorista que matou, se não me engano, 3.000 pessoas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse livro que é muito legal, muito interessante mesmo. Então, gente, novamente o nome do livro é Subliminar: Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. A versão em português dele foi publicada em 2014. Ele é dividido em 10 capítulos e tem 352 páginas. Então a ideia geral por trás do livro é mostrar experimentos científicos que deixam claro os efeitos da mente inconsciente sobre nossos comportamentos. Então, qual que é a ideia básica por trás do livro? É mostrar de forma científica que existem algumas coisas que a gente não dá conta, porque a gente não tem acesso consciente a essas coisas, elas ficam na nossa parte inconsciente da mente, mas mesmo assim elas influenciam nossas escolhas e nossos comportamentos. Então tem experimentos extremamente interessantes e eu vou sugerir que vocês façam um experimento que eu fiz com a minha família, que é um experimento sobre cervejas e eu falo sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Mas para o finalzinho do vídeo eu comento sobre esse experimento e sugiro que vocês façam também com amigos ou com a família de vocês. E esse experimento envolve testes com cervejas. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Então, gente, o livro fala sobre a nossa herança evolutiva, sobre a nossa mente inconsciente, sobre coisas que acontecem, que nos influenciam, mas nós não tomamos consciência da influência dessas coisas. Então, existem diversos experimentos que são colocados aqui no livro, todos publicados em revistas científicas que são respeitadas, e esses experimentos mostram que nós temos muito menos acesso às coisas que influenciam as nossas decisões do que a gente imagina. Qualquer tipo de decisão que você toma achando que foi muito racional, que você levou em conta tudo que era para ser levado e que nada além das variáveis que você tem em mente influenciaram nas suas decisões, nesse livro você vai perceber que as coisas não funcionam dessa forma. A sua mente inconsciente, ela funciona debaixo dos panos,
Você não toma consciência do que acontece nela, mas mesmo assim ela influencia nas suas decisões. Então é bem interessante. Se você quer entender a você mesmo, as outras pessoas e o mundo social, é bem importante que você saiba o que é a mente consciente, qual é a importância dela para as suas decisões e para as decisões de outras pessoas, para que você tenha em mente como as coisas funcionam de forma mais clara, levando em conta o máximo possível de coisas que você é capaz. Eu preciso deixar claro, então, que o pensamento consciente também é extremamente importante para algumas tarefas. Você só consegue projetar um automóvel, construir uma casa, estudar matemática, física ou qualquer outra coisa, né, que você estiver precisando de estudar, ou que você queira estudar. Você só consegue estudar por causa do seu pensamento consciente. Mas tem outras coisas muito importantes que você faz por causa do seu pensamento inconsciente. Você nem percebe o que está acontecendo e mesmo assim reage inconscientemente ao que aconteceu. Por exemplo, quando uma cobra está para te picar, rapidamente você tende a afastar dela. Se ela vai picar sua mão, por exemplo, você tira a mão antes de perceber o que estava acontecendo conscientemente. Então tem várias coisas do pensamento inconsciente que são extremamente importantes para a sua vida. E do pensamento consciente também. É importante que você saiba que os dois estão atuando ao mesmo tempo e às vezes um deles é bem mais importante do que o outro. E também tem vezes que os dois são igualmente importantes, dependendo do que estiver acontecendo na sua vida, do que você precisar de fazer. Então, como eu disse para vocês, esse livro tem vários experimentos muito interessantes, mostrando que algumas coisas que nos afetam, a gente não faz a menor ideia que elas realmente têm influência. Tem um experimento com vinhos, que é o seguinte: recrutaram diversos participantes para experimentar dois vinhos, vinho A e vinho B. O vinho A custava $90 e o vinho B, muito mais barato, $10. Os participantes então experimentaram os dois vinhos e falaram qual que eles acharam que era melhor. A imensa maioria dos participantes achou o vinho mais caro melhor, que é o esperado de certa forma, né? Mas aí depois vem a parte surpreendente. Esses dois vinhos com preços diferentes, na verdade eram o mesmo vinho e mesmo assim foram avaliados de forma diferente. O mais caro, que era esperado que fosse melhor, foi avaliado como melhor realmente do que o outro, mas era o mesmo vinho. E aí vem a parte mais interessante aqui agora. Enquanto os participantes estavam experimentando os dois vinhos, eles estavam com aparelhos que geram imagem por ressonância magnética funcional do que acontece no cérebro deles. O que foi percebido nessas imagens? Que os vinhos que tinham preço, o vinho que tinha o preço mais caro, ele realmente ativava mais uma parte do cérebro associada ao prazer. Então, apesar de ser o mesmo vinho, as pessoas bebiam o vinho mais caro e realmente sentiam que ele era mais gostoso. Ativava mais uma parte do cérebro associada ao prazer do que o vinho mais barato, mesmo sendo o mesmo vinho. Então, você poderia pensar ingenuamente que o gosto do vinho depende só das moléculas dos átomos que formam esse vinho. Se dois vinhos são iguais, não interessa o preço, não interessa mais nada. Se eles estão à mesma temperatura, são iguais, deveria ter exatamente o mesmo gosto. Mas o seu cérebro não sente o gosto do vinho só pelas moléculas que formam esse vinho. Tem coisas a mais, inclusive o preço. Então, saber o preço do vinho realmente influencia até o gosto que você sente quando toma o vinho. E claro, para cerveja ou para qualquer outra bebida, o resultado é análogo. Olha que interessante. Então, gente, para finalizar o vídeo, como eu prometi para vocês, eu vou sugerir que vocês façam um experimento que eu fiz e que foi bem interessante. É o seguinte: comprem diversas cervejas diferentes. Compre latinha para ser uma quantidade pequena. Compre uma Skol, uma Brahma, Bohemia, Heineken, todas que você puder comprar. E faça o seguinte: peça para alguma pessoa guardar essas cervejas no congelador, tirar uma delas sem te falar qual, colocar no copo e te entregar para você beber. Será que você consegue distinguir qual é?
Você, por exemplo, que fala, eu só bebo Skol, outra cerveja eu odeio. Minha mãe falava isso. Fizemos esse experimento com ela e ela tomou na latinha de Skol, pegamos outra cerveja até mais barata, acho que era Glacial, não lembro exatamente qual. Colocamos, tiramos o líquido da Skol, da latinha de Skol, colocamos uma outra cerveja que ela dizia que não gostava na lata de Skol, e ela tomou como se fosse Skol, gostando do mesmo jeito. Então, façam esse experimento. Eu aposto que as pessoas que vão tomar não vão conseguir diferenciar uma cerveja da outra. Façam, é bem bacana. Eu fiz esse experimento diversas vezes com meu irmão, fiz no Natal em família, e o resultado era o seguinte, mesmo as pessoas que falavam, ó, eu só tomo Brahma, eu detesto Skol. Skol é muito aguada, Brahma é mais forte. Essas pessoas não conseguiram distinguir, só quando a Brahma estava na latinha de Brahma. Agora, se você coloca a Brahma numa latinha de Boêmia, eu aposto com você, a pessoa vai tomar e vai achar que é Boêmia sem problema nenhum. Façam um teste, é bem interessante. E façam com vocês mesmos. Compre umas 10 cervejas diferentes e faça com algum amigo. Coloque no congelador, cada hora um escolhe uma cerveja e serve os copos. E aí você vai tentar adivinhar qual cerveja que é, e com isso você vai perceber que você tem uma percepção bem pior do que você achava. E que você que só toma Skol, toma Glacial sim, toma Brahma também, toma Boêmia, toma qualquer uma. Você acha que consegue distinguir uma cerveja da outra. Mas faça o teste que você vai perceber que não consegue. E se você conseguir, deixe nos comentários, por favor, porque eu estou esperando ainda encontrar alguma pessoa que realmente consegue. Mas faça o teste e seja honesto ou honesta, por favor, tá joia? Então, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e clicar em todas, dar like ou dislike no vídeo e também escrever nos comentários. Vocês gostam desse autor? Vocês querem que faça algum outro vídeo sobre algum livro desse autor? O que eu não li ainda, como eu falei para vocês, é A Janela de Euclides. Tá joia? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço.